Olá, sejam bem-vindos. Aguardando a nossa convidada e as pessoas chegarem. Enquanto as pessoas estão chegando, eu já vou conversando um pouquinho com vocês que estão aqui. Essa semana a gente tem uma maratona de discussões sobre educação inclusiva. E hoje a gente vai iniciar as discussões com educação inclusiva e atividades remotas, com Mariana Lopes. Amanhã a gente tem uma discussão com um psicólogo, mestre em neuropsicologia, chamado Caio Moraes, às 19 horas, amanhã um pouquinho mais tarde. E na sexta-feira a gente tem um relato de experiência, uma vivência de Viviane, que é psicopedagoga, especialista em neuropsicologia e que vai falar sobre a experiência dela sendo mãe de uma criança autista. E esse aí já também é às 17 horas, tá bom? Então deixa eu ver se ela chega pra gente iniciar, tá bom? Ela chegou! Seja bem-vinda, Mamari! Deixa ela responder aqui. Tá conectando? Já tá chegando? Olá! Oi! E aí, como estás? Feliz agora de ver você. Que Linda! saudade! Pois é, também, muita saudade. Tô vendo você com muitas ações, participando assim Não, de algumas delas. Online, vendo não é o você no fim. grupo, vendo suas lives, muitas informações, não é, Mariana? Muita. Ô, nem me fale, hein? Tá Depois uma correria daqui aí. você já tem outra. Ô, Mari, Tem outra. pois é. Eu me sinto honrada e ao mesmo tempo tenho dó de, de Que colocar, nada. porque você está muito assoberbada. Mas isso é Ah, mas bom. eu funciono assim mesmo. Eu É, só né? funciono assim, não tem jeito. Se eu ficar parada, é igual a bicicleta. Se eu parar, eu caio. Então, Mamari, deixa eu só explicar a você um pouco qual é o projeto da gente com esse espaço. O espaço Tá. Instruidamente, ele foi criado para atendimento com crianças e adolescentes com transtornos de aprendizagem. E aí a gente vai fazer uma reflexão nesses últimos tempos, diante da pandemia, a gente pensou em fazer uma reflexão com as famílias, com os educadores, sobre diversas temáticas, principalmente pensando nesse cenário pandêmico, né? A ideia é Sim. instrumentalizar as famílias, instrumentalizar os educadores, e você não podia ficar de fora. Que bom, hein? Pois é. Fico feliz por isso. Pois é, gente, para quem não me conhece, eu sou Maria Elvira, estou com esse espaço aqui para a gente discutir, falar um pouco sobre educação nas diversas perspectivas. E hoje a gente está convidando Mariana Lopes, que foi minha colega na UFBA, estudamos juntas, depois trabalhamos no mesmo espaço, com a mesma função, não é, Mari? Oh, Trabalhando, exatamente. inclusive, com a educação inclusiva, iniciamos com a mesma ação. Isso, para mim, é um motivo de muita honra. Você enveredou pelo empresariado, eu fui para a educação pública. Verdade. Mas todo mundo falando sobre a mesma temática, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você agora para as pessoas que estão chegando e sobre o seu trabalho de agora, porque eu sei que você tem muita coisa realizando agora. É capaz de eu esquecer alguma, viu? Eu sei, Tô mas brincando. fale, o espaço é para isso aqui, pode falar. Então, gente, primeiro eu queria agradecer, né, o convite. E impossível negar o convite seu. Você sabe que toda vez que você me chama, prontamente eu aceito, porque eu sei que você também é uma pessoa que está na luta, né, que acredita e que tem feito muita diferença.
Então, quando eu vejo gente assim, eu colo logo. Obrigada. Então, eu estou feliz de estar aqui com você, né? Parabenizar também seu projeto, que eu sei que o fato da gente estar em casa não diminui a quantidade de responsabilidades e de coisas que a gente está envolvida, né? É Então, verdade. parabenizar também o projeto aí. E é o seguinte, eu sou pedagoga, né? Formei na UFBA, como Elvira falou, já tem 10 anos, mais ou menos, de formada. Fiz especialização, né, na área de neuropsicologia e educação inclusiva, ou seja, eu já escolhi a pedagogia para trabalhar com inclusão escolar, né? Foi algo que já era determinado. E não me pergunte por quê, porque é a pergunta mais difícil de se responder para mim. Mas, enfim, então eu já estou nessa área há um tempo, e aí depois de estar na prática, né? Comecei como estagiária, acompanhando alunos com deficiência na escola comum. E depois eu fundei a empresa, né, Alto Relevo Inclusão Escolar, que é de consultoria, de formação de professor, da comunidade escolar, de uma forma geral. Famílias, cuidadores, professor de sala de recurso, e a gente atua na rede pública, né? Só que aí, minha vida acadêmica, né, ela veio despertar em 2016, e aí foi quando eu entrei no mestrado, que aí eu me mudei para São Carlos, interior de São Paulo, fiz um mestrado lá em Educação Especial, na UFSCar, com a professora Eniceia Mendes, e hoje eu faço doutorado. Né? Então, estou afastada da empresa por conta do doutorado, me dedicando aos estudos, né? Então, estava morando em São Carlos, voltei para cá agora, e já estou aí nesse caminho da inclusão há um tempo. Né? Minha maior experiência é em rede pública, apesar de ter passado por escolas particulares, e acho que minha paixão maior mesmo também é rede pública. E eu, né, tenho uma experiência de acompanhante pedagógica durante alguns anos, dentro da minha formação, né, como estagiária, como acompanhante terapêutica, pedagógica, que tem vários nomes aí que todo mundo chama, tá esse conflito. E aí hoje é isso. Aí agora, né, nessa quarentena virei blogueira, não posso ficar parada. E aí criei um grupo no Telegram, né, por acaso, só com amigas. Hoje a gente está com 370 pessoas do Brasil todo. E aí a gente faz oficina toda semana. Enfim, aí agora inventei também um curso de extensão lá no UFSCar que a gente fez, eu e um grupo de amigas, né, para trabalhar, disseminar os conhecimentos que a gente tem pesquisado lá. A gente começou ontem, foi bem legal o curso, está começando. Quem quiser interesse, quem tiver interesse, inclusive, Elvira, a gente vai conseguir abrir umas vaguinhas extras, porque a gente mudou. Tentei, mas já tinha fechado. Pois é, fechou. Muita gente ficou de fora, mas a gente vai abrir. Assim que acabar a live, eu vou divulgar que a gente conseguiu algumas vagas. Então Pronto, saiam correndo e vão já falar. quero a minha. Se inscrever. E a minha história é mais ou menos essa, né? Eu sou completamente envolvida nisso, dou muita palestra, faço muita formação, muito curso e apaixonada pela causa. E é mais ou menos por aí. E aí eu quero só frisar, gente, porque a Mari, ela tem essa vida toda, como vocês estão ouvindo aí, vendo, e ela em nenhum momento ela recusa falar sobre nas escolas públicas. Ela recentemente esteve na escola que eu trabalho, dialogando com as professoras que eu trabalho também, sobre a inclusão escolar. E todos ficaram super encantados. E a gente já tem na veia da gente essa questão do compromisso social, não é, Mamari? Então, isso, assim, Com certeza. é uma devolutiva para tudo isso que a gente recebeu pela UFBA, pelo tudo que a gente construiu, né? Então, assim, eu fico muito feliz de partilhar dessa história junto com você. Mas, para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse agora, diante de tudo isso que você vem recebendo, com esses depoimentos todos das pessoas, como você trouxe aqui a questão do Telegram, você tem recebido, porque eu estou no grupo também, recebendo diversas vivências, várias experiências de municípios de regiões diferentes do país, falando sobre a educação inclusiva. E aí eu gostaria que você trouxesse essas experiências, o que você tem visto, o que você pensa sobre a educação inclusiva e as atividades remotas nesse cenário atual. Tá. Assim, logo no início eu fiquei muito preocupada, né? Um pouco triste, mas assim, o trabalho da educação inclusiva eu tenho visto que ele está mais evidente agora, de uma forma negativa, talvez, nas atividades remotas. Porque o que é que eu tenho visto? Muitas realidades, eu não vou generalizar, porque a gente também tem visto muita coisa boa, tá? Mas eu só estou trazendo agora a questão do desafio. Assim como no presencial, a gente sabe que tem muitos desafios, né, encontrados dentro do contexto da inclusão escolar, seja ele de ordem pedagógica, de ordem atitudinal, questões de família, questões de acessibilidade, enfim, né, de diversos aspectos. A gente vê que isso ele é presente. E aí, quando a gente vem para a atividade remota,
a gente tá percebendo que, assim, tá sendo evidenciado que não é feito nada, sabe? Por um lado. Então, assim, na escola é muito mais fácil de você ir levando sem perceber que nada está sendo feito, a criança está na escola e está tudo bem, a família está feliz porque a escola está ali, sabe? E assim, quando chega agora, a família fala, poxa, mas como é que meu filho vai fazer essa atividade se ele não consegue? Né? Então, eu tenho visto esse lado, que está se evidenciando uma ausência de um trabalho diferenciado para o público-alvo da educação especial, porque agora está ali, né, entre a família e o aluno, muito mais próximo, e as famílias estão conseguindo acompanhar. Então, assim, a gente está vendo esse lado, né, que está evidenciando o lado das questões remotas. A gente está vendo o lado também, o que é que a gente tem visto? Quando no presencial existia um trabalho de fato bom, a consequência ela é muito melhor agora no remoto. Entende? Então, assim, se não estava acontecendo nada antes, logicamente que agora escancarou de vez que o negócio não funcionava. Né? E quando tinha um trabalho mais preocupado, um trabalho mais diferenciado, a gente está vendo como isso facilita. Entende? Então, por exemplo, qual é a orientação que a gente pensa? A gente tem que ter a preocupação individual do aluno, logicamente, mas tem que pensar que ele está no coletivo. Né? Então, assim, às vezes a gente não percebe isso, porque o que é que tem acontecido? As escolas estão, eu não tô, toda a minha fala, eu me preocupo sempre para não estar julgando, nem a escola, nem o professor, nem a família, tá? Eu estou trazendo realidades e experiências sem nenhum tipo de julgamento. As escolas muitas vezes estão sobrecarregando as crianças de atividades na tentativa de compensar a falta do presencial, certo? Mas assim, muito no modelo único, que toma aqui essa atividade para todo mundo fazer, mas nem todo mundo vai conseguir fazer aquela atividade que está sendo enviada daquele jeito. Né? Então, assim, é uma preocupação que a gente está tendo muito grande, porque as famílias elas estão de fato muito perdidas, porque não tem noção de nem por onde começar a ajudar e não tem noção do que fazer nessa situação. Né? Então, é algo que a gente realmente precisa repensar urgente, porque não é também só o professor que precisa fazer uma adaptação ali rápida e colocar para o aluno. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente pensa numa gestão comprometida, numa gestão preocupada, numa gestão que esteja envolvida com todos esses aspectos. E mais do que nunca, você que já assistiu minha palestra sabe, a gente fala em colaboração. Então, esse é o momento que a gente está vivendo agora, que precisa de colaboração, precisa de articulação, precisa de união das pessoas para resolver, né, e pensar em estratégias diferentes. Porque não é simplesmente pegar o presencial e transformar no online. Já viu que não é isso e não funciona, né? E muito menos um EAD, que a gente está longe de chegar perto do conceito do EAD. Então, o momento agora é de sentar, discutir agora. Se tudo cai, mais uma vez, somente para a responsabilidade de uma pessoa, a gente vê que não funciona. Né? Então, a gente está descobrindo cada vez mais que o processo de articulação e colaboração nesse momento, ele é muito mais eficaz. Então, a gente realmente tem que pensar nisso. E a preocupação individualizada, que a gente tem que ter mais do que nunca nesse momento. Perfeito, é isso aí. Eu concordo com você, eu acredito que se evidenciou essa questão, na verdade ficou evidente a exclusão, né, Mamari? Porque assim, por mais que se tenha uma tentativa de se incluir, mas a gente acredita que, como você trouxe muito bem, não querendo julgar educadores, nem escolas, nem famílias, muito pelo contrário, mas é importante essa compreensão da demanda da criança, entender pelo menos quais são as potências dela, como essa criança aprende, para poder propor atividades, propor situações didáticas que alcancem essa criança. Talvez pelo número de ações que são relativamente altos nas escolas, essa sensibilidade ou talvez esse cuidado tivesse um pouco à margem, né, nesse sentido. Então, é importante a gente falar sobre isso agora, visto que agora a gente está pensando efetivamente em acesso, acessibilidade. E isso se tornou para todos, né, Mamari? Não está se falando apenas em crianças atípicas, nós estamos falando para as crianças típicas também, né? Porque como é que eu vou alcançar essa criança que não está conseguindo compreender? Quais são os recursos? Então, é muito interessante isso que você traz aqui, e evidenciando essa exclusão e esse pensamento que agora se torna cada vez mais
em foco, que é pensar a acessibilidade, pensar a inclusão por uma outra ótica. Muito bom. Aí eu queria que você refletisse um pouco com a gente, Mamari, sobre o trabalho do cuidador. Diante desse cenário, o que é que você tem visto? Veja bem, a função do cuidador, ela também já era antes polêmica, né? Desafiadora, cheia de conflitos aí. Inclusive, foi meu objeto de estudo da dissertação. E aí, quando chega nesse momento, antes já não sabiam tanto qual que era essa função, e chega esse momento agora, ficaram um pouco mais perdidos ainda, né? Então, assim, a gente tem visto que, em primeiro lugar, pensando na rede pública, vários cortaram o contrato. Que a maioria dos cuidadores, eles são contratados, né, temporariamente. Então, os primeiros a serem demitidos, na verdade, foram os cuidadores. Então, eles já saíram da rede. Vários municípios fizeram dessa forma, né? Outros continuam mantendo esse cuidador. Mas, assim, quando a gente pensa na função, digamos que mais adequada do cuidador, na função real dele, ele, teoricamente, é diretamente ligado ao aluno, né? A questão de alimentação, higiene, locomoção, na execução de algumas atividades. Então, é um papel que é diretamente mais prático com o aluno. Então, à distância, esse trabalho iria, né, automaticamente reduzir, né? Talvez não tenha esse trabalho tão prático, dizendo assim, mas alguns municípios estão mantendo e dando uma manutenção no vínculo, né? No vínculo, na questão da afetividade, porque a gente tem que pensar no pós, que se Deus quiser não vai ser tão longe assim, e a gente vai precisar dessa rede perto. Então, tem muitos alunos que têm um vínculo muito grande com esses cuidadores. Então, alguns estão funcionando dessa forma, de forma online, né? Eles entram, por exemplo, nos municípios que estão fazendo as aulas ao vivo, os cuidadores entram na aula também, como se estivesse lá na sala de aula, e fazem atendimento, por exemplo, individual, atendimento no sentido de conversar, né? É algo muito mais afetivo, assim, do que pedagogicamente falando. E alguns também têm feito um suporte com o professor a nível de informação. Né? Então, assim, os professores que estão fazendo adaptação ou os professores das salas de recurso contactam muito esses cuidadores porque eles estão muito próximos dos alunos. Então, falam dos interesses, das habilidades, de como pode aproximar do aluno, né? Como pode oferecer uma atividade mais acessível, que seja mais possível de ser realizada. Então, o trabalho está mais ou menos assim nesse sentido, né? Pelo menos os municípios que eu tenho visto na função de cuidador, né? Mais ou menos por aí. Eu também tenho, na realidade que eu trabalho, tem sido nessa perspectiva de apoio. É claro que na realidade pública, por exemplo, os atendimentos online, que seriam as aulas ao vivo, a gente não tem esse recurso por conta justamente da inclusão digital, que não existe acesso no sentido de ter a internet, de ter o recurso tecnológico, mas assim, na medida do possível, eles acessam as crianças pelo WhatsApp, enviando vídeos, buscando saber como é que está, trazendo propostas, caminhando junto com o professor a partir da proposta do plano de ensino individual, no caso, né? Do que a professora pensou para que a criança realizasse. Então, tem sido nesse sentido. Porém, nas escolas particulares, o que eu tenho escutado é que, como eles têm esse recurso das aulas online, eles conseguem fazer uma sala à parte. Quando sentem necessidade, aí ficam exclusivamente com o educando. Eu não sei se você já ouviu falar de alguma coisa nesse sentido. É assim mesmo? Na realidade particular, é porque assim, quando eu trago rede pública, eu estou muito envolvida com outras cidades, que não é só daqui, né, da Bahia. Sim. Então, vários outros municípios estão fazendo essas aulas online, estão acontecendo dessa forma. Mas já queria registrar que é uma medida que é municipal, né, algumas têm tido autonomia para decidir como vai ser feito, e estadual também. Então, alguns municípios estão, de fato, utilizando as aulas online, né, e ao vivo para isso. Então, por isso que está acontecendo dessa forma. Nas escolas particulares, o que eu tenho visto é que esses acompanhantes, né, que aí já muda um pouco, é uma outra nomenclatura e uma perspectiva talvez um pouco diferente, eles estão, inclusive, sendo os responsáveis por fazer as adaptações das atividades. Então, assim, com a sobrecarga, isso me remete a que já acontecia antes, tá? Mas aí é uma interpretação minha. Os professores fazem a aula para a turma e os acompanhantes das crianças que fazem a adaptação e enviam para a criança.
Então, eu tenho visto mais ou menos esse perfil, como se tivesse uma sobrecarga de trabalho e o acompanhante seria responsável por fazer essa adaptação. O que a gente não defende como o mais adequado, mas é o que está acontecendo na prática, né? Devia ser um trabalho mais articulado e conjunto, né? Mas a gente está vendo que está existindo um pouco essa, talvez, terceirização do serviço. Entendendo que eu sei que é um momento diferente e a gente às vezes fala, nossa, mas no início tudo pode, né? Porque a gente não sabe como fazer. Então todo mundo me pergunta qual é a solução, então? Ninguém sabe. A gente está começando, a gente está enfrentando um momento que está difícil para todo mundo, para as escolas, para os gestores, professores, coordenadores, para as famílias, meu Deus, principalmente. Então, assim, né, a gente está fazendo teste. Então, a gente está no momento de fazer isso aqui que a gente está fazendo agora. A gente está discutindo e vendo qual é a melhor forma de sair dessa, né? Tanto que, como eu já te falei aquele dia, eu tive que mudar minha tese. Né? Tava já metade do caminho andado, eu larguei tudo e comecei do zero um projeto para estudar sobre educação especial e pandemia, porque alguém precisa estudar isso. Né? E o que mais me preocupa é que, acabando a pandemia, o caos vai continuar. Principalmente na educação. Então, assim, para a gente se reorganizar e voltar tudo, se é que vai voltar, né? Ou pelo menos dar uma estabilizada, a gente ainda tem muito trabalho na frente. Então, a gente precisa discutir agora para a gente ir se reorganizando. E eu acredito que muitas estratégias utilizadas agora vão ser úteis para o pós também, né? Então, a gente realmente precisa pensar em soluções e estratégias que sejam possíveis e tentando, de certa forma, não deixar ninguém para trás, né? Que eu acho que é o grande desafio hoje, é esse. Eu penso que o grande desafio é não deixar ninguém para trás. Aí, Milena Macedo disse aqui, quando me questionam, sempre digo que nem sempre o ideal é o real. É verdade. É bem por aí. Milena já tá ligada no movimento. E eu sou bem por aí, sabe? Eu falo que é o ideal, porque como pesquisadora a gente tem que ir nessa linha, mas a gente tem que ir no real tentando ver o que é possível estar fazendo mais assertivamente possível, né? Mais próximo do que é o adequado. Porque cada sujeito é um universo diferente, né? E a gente precisa compreender isso, porque são demandas diferentes para cada educando. Enfim, essa questão que você trouxe sobre a dificuldade para todo mundo, é importante a gente deixar bem marcado para que os pais não pensem que essa dificuldade só parte deles, né? Nem que os educadores pensem que é só parte deles, mas é um conjunto de dificuldades que são reunidas aí, que a gente precisa andar de mãos dadas. Eu acho que quanto mais a gente propor esse lugar de discussão, de troca, de falas, e que cada um compartilhe as suas vivências, melhor. Por exemplo, quando você traz uma proposta de um grupo no Telegram para poder discutir sobre isso, isso é fantástico. Isso é uma iniciativa primorosa. E acho que você teve, assim, a sacada de mudar a tese. De mudar. Né? Porque realmente eu tenho escutado de inúmeros profissionais falando que nunca passaram por isso, que nunca viram nem de perto uma situação como essa, com anos de educação, e realmente é extremamente inovador para todo mundo, né? É bem difícil de pensar. Aí eu queria agora que você falasse um pouquinho, Mamari, sobre como essa família, né? A família nesse momento, como é que ela reflete tudo isso, o que é que ela pode fazer, qual é o alcance afetivo, como é que a gente pode dialogar com essas famílias? A primeira coisa que eu falo para as famílias, quer dizer, eu falo para todo mundo, né? Inclusive para mim mesmo, que assim, a gente agora não pode se cobrar ser 100%, porque a gente está vivendo uma pandemia mundial, né? Quem me acompanha não aguenta mais ouvir essa frase, mas eu falo para mim mesmo o tempo inteiro, quando eu estou perto a me desestabilizar por cobrança, eu penso nisso e eu estou tentando trazer isso para todo mundo. Porque não dá para a gente se cobrar e fazer o que a gente faz como a gente fazia no presencial, né? Então, assim, muitas vezes a gente chegou a se enganar que estando em casa a gente teria mais tempo para estudar, mais tempo para trabalhar, mais tempo para produzir, e a gente foi completamente enganado. Pelo menos pelo que eu tenho visto de pessoas próximas, está sendo muito mais difícil, porque a gente assumiu responsabilidades que não eram nossas, né, e passaram a ser agora, e a gente não está só em casa, né? Não está tudo bem a gente estar em casa.
Então, assim, tem a questão psicológica, a gente não tá podendo sair de casa, as coisas estão acontecendo de formas que a gente não tinha planejado. Então, assim, tudo mudou, né? Então, assim, a gente precisa realmente respirar fundo e não adianta a gente querer assumir responsabilidades cobrando 100% que a gente não vai dar. Então, assim, a gente tem que estar muito preocupado com a saúde mental de todo mundo, né? E as famílias que estão assumindo papéis de forma geral, né? Eu trago um pouco da família das crianças, que público-alvo da educação especial, porque a gente sabe que às vezes tem uma rotina bem diferente, né? E tem umas exigências diferentes dos que não têm. Não todos, mas a gente acredita que boa parte delas. Então, a primeira coisa que eu falo para essas famílias é isso, né? Não queira ser 100%, porque agora não dá. Então, assim, a gente está vivenciando um momento que a gente precisa balancear, a gente precisa pensar em prioridades, a gente precisa pensar em diminuição de estresse, saúde mental, a gente precisa ter foco nisso, né? Primeira coisa. E segunda coisa é que as famílias, eles não são professores, eles não são terapeutas, né? Então, muitas vezes eu sinto que as famílias estão se cobrando num grau que está num prejuízo muito alto e termina até, consequentemente, afetando a criança. Então, assim, a gente tem que saber até onde a gente pode ir enquanto família e até onde a gente pode ir enquanto profissional. Então, assim, cada um com seu papel, cada um com seu lugar. Claro que eu sei que a responsabilidade da família com as atividades escolares tem aumentado muito, né? Sem dúvida. Mas, assim, eu tô vendo famílias correndo, se desesperando para estudar, né? Sabe, me pedindo dicas disso, de aquilo outro. Mas, assim, a gente precisa pensar que esse papel não é só nosso enquanto família, né? Então, por isso que eu sempre me preocupo e o que eu estou sentindo falta, às vezes, nas escolas é justamente esse acolhimento e essa orientação com as famílias. Então, várias famílias, você não tem noção de quantas famílias têm me perguntado coisas simples que elas poderiam achar respostas nas escolas e as escolas estão um pouco fechadas, eu tô sentindo, sabe? E uma vez eu conversando com a coordenadora pedagógica, eu falei, por que você não abre um diálogo? Por que não conversa? Ah, porque se a gente for conversar, a gente só vai ouvir crítica, só vai ouvir reclamação. Mas o momento agora é esse de discussão, entende? Então, por exemplo, eu participei de uma live com as famílias de uma escola estadual de Camaçari até, na semana passada, e eu achei incrível. Porque assim, se é para criticar e é para discutir, é novo para todo mundo, tá todo mundo junto, vamos lá. Né? Então, assim, eu tô sentindo um pouco dessa falta, desse acolhimento entre escola e família, esse espaço de discussão, né, que tem afligido muito e tem causado muito estresse porque as famílias estão perdidas. Eu ainda brinco que, assim, eu aprendi a cozinhar agora, na quarentena, né? E aí, tô mandando bem, por incrível que pareça. E aí, eu sinto que é como se fosse assim, ó, Mari, bora fazer um bolo? Bora. Você vai usar farinha de trigo, ovo, açúcar e leite. Faça o bolo aí. Pra quem não sabe, eu não tenho noção. Bolo é uma coisa que eu ainda não aprendi, por exemplo. Eu não sei o que eu misturo com o quê, eu não sei o que eu boto primeiro, eu não sei se eu boto no micro-ondas, no forno, se eu mexo para um lado, se eu mexo para o outro. Mas eu tenho que fazer o bolo no final. Então o bolo ele vai sair de várias formas ou ele não vai sair. Então, assim, eu acho que tá faltando esse espaço, sabe? E eu sei que a escola está... Eu não estou ocupando a escola, mas eu sei que a escola também está super sobrecarregada, está vivendo sob pressão, porque tem os órgãos maiores que, de fato, cobram, né? Eu também sei disso. Mas a gente precisa começar a pensar nisso, né? Porque o pós... Gente, eu comecei a ler por causa da tese, eu comecei a entrar quase em desespero com esse pós-pandemia que ninguém nem está pensando. E eu também não estava pensando, porque a gente está pensando no agora. Mas a gente tem que, de fato, começar a pensar e a gente precisa abrir esses canais de comunicação. Então, falando sobre família e escola, é mais ou menos por aí, né? Então, a família não é terapeuta, a família não é professor e precisa, de fato, ter esses canais de comunicação com a escola. Eu acho que facilita muito em relação a isso. E uma outra coisa, que apesar do caos que a gente está vivendo, e eu sempre falo isso, a gente, às vezes, consegue enxergar coisas boas no caos, né? A gente, às vezes, consegue enxergar uma rosa no lixo. Então, e é o que eu sempre comento, que, assim, eu fiquei surpresa com os depoimentos de alguns pais que a gente, né, termina acompanhando, de fato, o quanto eles falam assim, nossa, mas eu não sabia que meu filho sabia fazer isso. Meu Deus, eu não sabia que minha filha conseguia. Aí, sabe? Então, assim, é um momento que obrigou a todos ficar em casa. Então, o vínculo, de qualquer forma, ele se, né? Ficou mais próximo, a atenção, obrigado ou não, mas está acontecendo. Então, assim, está existindo momentos mais comuns em famílias em casa, né? Então, isso, por um lado, tem ajudado bastante.
tem, né, surtido alguns efeitos positivos, porque as famílias estão conhecendo os filhos que não conheciam e dando um suporte que, de fato, eles podem dar e também nem sabiam. Então, assim, esse é o lado que é legal. Então, eu, como sugestão para as famílias, eu sempre tenho dito isso, né? Aproveite esse momento que está em casa, conheça seu filho, faça junto, construa junto, né? Não é simplesmente estar em casa, você dá um aparelho eletrônico, que geralmente acontece isso, fique aqui ocupado enquanto eu vou fazer as coisas, né? Por que não fazer as coisas juntos? Claro que cada um tem sua especificidade, tem sua dificuldade, tem seu tempo, seu limite, enfim. Mas, assim, de forma geral, tem dado certo e isso tem sido muito legal, sabe? Que é aproveitar esse momento todo mundo em casa. Então, assim, aí uma vez uma amiga falou, mas eu botei ele pra varrer comigo, ele bagunçou mais do que limpou. Sim, mas o objetivo é limpar ou estar junto fazendo, sabe? Claro que eu sei que nem sempre vai dar certo, mas assim, a gente tem falado muito sobre rotina, né? A importância da construção da rotina com essas crianças em casa. E uma rotina que envolva a família e o filho, e o nosso aluno, no caso, né? Então, assim, junto com ele, uma rotina que seja leve, flexível, possível de ser feita. Claro que a gente orienta que seja algo que se aproxime da escola, né, que tenha um momento de atividade, porque a gente pensa no pós, no tal pós, e também por conta dos estímulos, né? Então, assim, a gente sempre, dentro da rotina, coloca o momento da atividade, é importante, mas coloque o momento também de não fazer nada, coloque o momento de ligar de vida para os amigos da escola, os amigos da rua, as famílias, né? Então, assim, tentar ir alimentando dentro da rotina, atividades que são essenciais ali naquele momento, nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, uma dica que, assim, ajuda muito, é uma dica meio clichê, sabe, Elvira? Todo mundo fala de rotina, mas nesse momento a gente precisa desse estabelecimento e dessa construção junta. Mas é muito importante para todos os alunos, típicos ou atípicos, todos os alunos, porque e para o adulto agora também. Eu num outro momento, dialogando com outras pessoas, eu estava falando que para os meus filhos que já têm 19 e 21 anos, estão os dois na universidade, mas eu sentei com os dois quando a gente começou esse processo de pandemia, de isolamento social, e a gente definiu uma outra rotina, porque isso gera menos ansiedade, isso gera impactos emocionais, menos impactos emocionais. E isso para todo mundo. E aí a gente precisa refletir que para a criança que não consegue elaborar muito bem esses sentimentos, se torna muito mais difícil quando não tem essa rotina muito bem estabelecida. E para a criança atípica, infinitamente mais, né? Porque eles precisam ainda mais desse recurso para regulação, para autorregulação. Não é isso, Namário? Claro, com certeza. E assim, ajuda muito e tem também a questão de entender tudo o que está acontecendo, né? Então, assim, a gente sempre fala que independente da condição, é importante esse diálogo, né? E construir, tipo assim, o que é que eu tenho visto, por exemplo, quando não existe uma rotina? A criança acorda a hora que quer, dorme a hora que quer, faz o que quer. Como se de fato estivesse de férias. Tem gente que opta dizer que está de férias, mas aí vai depender de cada família, de cada... Certo? É só uma questão mais geral que eu tô falando. Mas assim, é importante a gente deixar claro que não está de férias e que a gente tem nossas responsabilidades e nossas atividades, né? Enquanto aluno, enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, acordar, escovar o dente. A importância das regras também, né? Então, além das regras, essa aproximação com a escola, se possível... Mas um dia desses a gente estava conversando numa live e a gente discutiu sobre isso, que eu achei bem bacana, que é a questão das prioridades, né? Então, por exemplo, tem criança que tem as atividades escolares, tem criança que tem um monte de atividades das milhões de terapias, né? E tem as atividades também da casa. Então, assim, bora conversar e ver o que é mais importante nesse momento e como a gente pode tentar fazer. Entendeu? Porque as crianças estão com muitas atividades e as famílias estressam. E aí eu acho até que foi Renata que conversou alguma coisa também sobre a questão de violência, que também preocupa. Eu não sei se ela falou nesse sentido, mas assim, causa desgaste, causa estresse, não tem paciência muitas vezes, né? Por conta de resistência, por conta de não conseguir fazer. Enfim, tem uma série de questões que podem gerar sentimentos que são também ruins e ações ruins, com muito tempo dentro de casa. A gente sabe que isso acontece com todas as famílias, de tipo, não aguento mais, e começa estresse, né? Então, assim, você pensar antes no que fazer e como fazer, isso ajuda muito, né? E uma outra questão também que tem facilitado, claro que eu sempre tenho cuidado de dizer que eu sei que não é possível em todas as situações,
Eu sei que tem crianças que têm situações de vulnerabilidade, né, que tem um nível de pobreza muito alto e que dificulta algumas dicas que a gente dá, mas temos também que trabalhar, né, pensando de algumas formas que podem ser possíveis, outras nem tanto. Mas, por exemplo, o que eu tenho visto que tem ajudado muito, quando a gente fala em atividades escolares, por exemplo, é a questão de ter um lugar para fazer as atividades escolares. Né? Eu sempre falo isso. A rotina e o ambiente, para mim, são importantíssimos, principalmente para as crianças que têm algum transtorno, né, que têm resistência em estar fazendo. Então, você se programa, você já antecipa que você vai fazer esse tipo de atividade nesse lugar. Né? Então, assim, eu costumo dizer, até brincando, claro que não me comparo, mas, assim, que para mim funcionou. Né? Então, assim, eu tava meio perdida, porque quem me conhece sabe que eu vivo viajando, eu vivo fora. E aqui em casa, para eu descobrir um lugar que eu conseguisse me concentrar e fazer minhas coisas, demorei. Então, eu catei tudo que eu tinha, montei um lugarzinho aqui no fundo, falei, não, aqui é o lugar que eu vou me concentrar. Né? E assim, como você disse, são dicas que não servem só para criança com deficiência, é para a família, para o adulto, que a partir de agora a gente vai começou a usar e deu certo. Então, se a gente sugere muito que a criança tenha um espaço, que não precisa ser um mega espaço, mas que tenha uma mesa, que tenha uma referência, uma cadeira, um elemento de interesse, algum objeto, alguma coisa do tipo, que ele entenda que ali, quando ele vai para aquela mesa, ele vai fazer as atividades dele. Né? Então, assim, isso também tem ajudado muito, porque a gente tem recebido muitos comentários do tipo, mas ele não quer fazer atividade. Aí, quando a gente vai investigar, ele tá deitado na cama, acordando na hora que quer, a mãe vai lá e leva atividade para ele fazer atividade na cama, ele não vai fazer. Né? Então, assim, a rotina é importante por isso. Ou então na mesa, ele tá comendo e a atividade aqui do lado. Então, assim, a gente tem que ter esses tipos de cuidado, porque além do desgaste entre família e filho, que eu tô vendo isso demais e nos preocupa, as famílias sem paciência, briga e causa desgaste, aversão à atividade escolar. Então, assim, tudo é a forma e como a gente propõe. Então, como a gente sabe que as famílias não são professores, a gente tem que orientar a melhor forma. Né? Justamente por isso. Porque se a gente causa desgaste e aversão à escola, acabou. A gente sabe que para a gente, às vezes, conquistar isso numa criança, a depender da sua limitação, ela é muito desafiadora. Tem criança que demora meses para querer ficar na escola. Então, é algo que a gente realmente precisa pensar também, né? Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que refletir e ir trocando. Isso que você trouxe com relação a algumas crianças que a gente tem uma demora muito grande para poder conquistar essa motivação necessária, que impulsiona para a aprendizagem. A criança, no caso, ela é a público-alvo da educação especial. Imagine essa desconstrução agora, né? Teve alguém que falou aqui, nós estamos num processo, esse é um momento foi Rosana Dourado que disse, esse é um momento de desconstrução e de construção. E a Renata também diz aqui, o pós-pandemia me assusta. Deixa eu ver o que mais. Também a mim. Como é que não assusta, né, Renata? Assusta todo mundo. Você consegue visualizar alguma coisa, Mari, nesse sentido, para esse pós-pandemia? Você consegue, como é que eu posso dizer, projetar algo para a educação, principalmente no que se refere à educação inclusiva? Olha só, a certeza que eu tenho é que vai ser muito desafiador. Todo mundo. Mas isso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas assim, a gente vai ter um desafio muito grande, é que a gente vai encontrar uma desigualdade educacional, uma desigualdade social e uma desigualdade emocional. Ai, então, assim, vai ser, filha, um negócio que o bicho vai pegar. E aí o desafio mas eu é ainda acho maior, né? Mas assim, eu acredito muito, eu não sei como é que vai ser, porque não depende só da gente, né? Mas assim, eu acho que uma reorganização curricular aí pegaria bem, porque a gente já viu que a escola do jeito que tá, a gente já sabia, e agora a gente confirmou que a escola do jeito que tá, ela não estava bom para ninguém, nem para o público-alvo, nem para nenhum outro aluno. Então, assim, eu acho que tudo vai ter que ser revisto, desde a ponta da didática, de como fazer, até lá em cima, ou ao contrário, se for o caso, do que ensinar e do que é prioritário como educação. Né? Então, eu acho que eu tenho esperança, né? A gente não pode perder a esperança, mas eu tenho esperança que, assim, serão ou deveriam ser mudanças de grande porte. Eu acho que de pequeno porte a gente vai estar fazendo ajustes, tentando remediar, mas eu acho que, de fato, uma mudança que a gente precisa é lá de cima.
né? E aí eu digo a nível curricular, de PCN, de organização, enfim, de uma forma muito geral, porque assim, como eu disse, está se evidenciando. O nosso trabalho, a nossa educação está aberta aqui, ó. Ó, é isso aqui que a gente faz ou o que a gente não faz. Então, assim, isso tem incomodado muita gente e tem feito muita gente refletir. Se isso vai mudar, e eu já não sei, mas eu sou muito otimista. As pessoas às vezes me criticam por isso, mas a gente tem que ser, senão a gente não continua, né? Mas assim, eu acho que mais do que nunca na educação especial, a questão do PEI, tenho esperança que vai se efetivar mais. A questão da colaboração. Eu acho que o caminho vai ser por aí, ou deveria ser. A questão do PEI, que, para quem não sabe, é o Planejamento Educacional Individualizado, ele vai ter que existir, gente. A gente vai precisar dar um jeito, nem que não seja no formato mais ideal do mundo, a gente precisa trazer isso para as escolas, que é o olhar individualizado. Então, agora, para a gente balizar, de certa forma, a educação, a gente vai precisar ter o olhar individualizado. Porque, por exemplo, na Bahia, 60% não tem acesso à internet. Estão fazendo o quê enquanto isso? Estão evoluindo em quê? Pararam onde? Então, vai ter que ser avaliação atrás de avaliação, até a gente conseguir ver mais ou menos como a gente pode tentar, né? Não é que a gente vai homogeneizar, mas a gente tem que tentar pensar em reparar esses prejuízos ou diminuir, pelo menos, né? Então, eu acho que pensando na educação especial, a gente tem que investir no PEI e na questão da colaboração, mais do que nunca, né? Então, assim, uma outra coisa rapidinho boa que eu queria trazer é que eu ouvi um relato essa semana que eu fiquei super feliz. Foi forçado, mas paciência, não importa a origem, importa que aconteça, não é não? Então, a professora falou assim, nossa, depois da pandemia, os professores da sala, uma professora do AEE falou, o AEE, né, para quem é de fora, uma professora do ensino comum me procurou pedindo ajuda, quer dizer, várias me pedindo ajuda, porque estão agora sem saber o que fazer e os pais estão cobrando, aquele lance que eu te falei do evidenciar. Então, assim, por um lado, teve a parte boa, que é isso, né? Os professores estão começando a se movimentar, socorro, eu preciso prestar conta para esse pai aqui do que é que eu vou fazer, mas eu não sei o que fazer. Então, professora, me ajude. E é isso que a gente precisa. A gente precisa desse interesse, dessa articulação, de um pedindo ajuda para o outro, que o movimento é esse. Claro que não é só isso, né? Mas quando a gente fala em colaboração, é isso. São os dois pensarem juntos, né? Os dois construírem juntos com um objetivo que é o desenvolvimento da criança. Então, de repente, otimistamente falando, eu acho que a articulação ela vai precisar se efetivar. Alguém está falando que acredita e é legítimo, eu também acho. Eu super sou defensora, o que eu puder fazer, o que eu posso fazer, na verdade, é compartilhar conhecimento, é o que eu mais tenho feito ultimamente. Então, eu estou falando do PEI para todo mundo começar a saber, as famílias estão começando a se interessar, e alguém tem que cobrar. Se ninguém cobrar, ele não vai ter, né? E as escolas também precisam se preocupar com isso. Então, eu acho que o pós-pandemia, pelo menos na educação especial, eu sinto que tem que ir por esse caminho, né, de valorizar essas questões individuais e fortalecer as atividades colaborativas, que são essenciais. Isso não deveria nem ser pós-pandemia, isso deveria ser sempre. Mas como não existia, precisou de uma pandemia mundial para falar, ó, bora lá, galera, acordar, precisa fazer um trabalho. É como a Rosana falou, né? Desconstruir para construir algo novo. Ana Carla está trazendo aqui, a pandemia trouxe urgência de um novo olhar, que foi o que você trouxe aí, em outras palavras. E Rosana está trazendo aqui ações colaborativas em prol de uma educação. Eu acho que a gente precisa pensar nessa educação, com essas ações colaborativas, entendendo a educação como uma ação humanizadora, pensar no olhar da criança, pensar no olhar do educador, pensar como pessoas, né? Porque são pessoas, a gente lida com gente. E às vezes a gente torna o trabalho como se não fossem pessoas, como se busca homogeneizar algo que não é real, que não é possível. E essa busca desse olhar diferenciado, isso que escancarou agora com essa pandemia, se faz urgente e necessário que nós, enquanto educadores, reflitamos sobre outras perspectivas. O que é que a gente pode fazer que é diferente? Não dá mais para colocar um menino um atrás do outro, né, como se tivesse num presídio, para poder colocar os meninos enfileirados.
invalidando esse sujeito que é potente, que tem várias habilidades e que traz... É a perspectiva do Lego, né? Que a gente fala. Pois é, pois é. São os bonequinhos um atrás do outro, como se a sala de aula deveria, né, fosse assim, com todos os alunos iguais. Não é bem por aí que a gente vê, né? Não deveria, pelo menos. E aí você já trouxe Mas algumas isso, questões aqui de quais ações que você entende que são possíveis, mas eu gostaria de perguntar a você o que é que você acha que nesse momento, o que é mais urgente se fazer para esse público-alvo da educação especial? Ó, eu tenho visto algumas práticas assertivas, só que assim, é muito difícil a gente falar sobre uma estratégia, porque tudo que eu falar assim, se for único, a gente não vai atender a todos, né? Então eu queria deixar claro que às vezes, eu já falei isso, mas eu gosto de repetir, porque às vezes as pessoas acham que eu viajo, né? Mas eu tenho que explicar. Então é tipo assim, eu sei que tem família que não tem internet, eu sei que tem família que não tem habilidade, eu sei que tem família que não tem nem luz em casa, certo? E aí a gente sabe que são famílias que estão de fato sendo prejudicadas. A gente, nesse momento, né, tá tentando minimizar as barreiras e principalmente para quem está tendo esse acesso. Se é justo ou se não é justo, aí já é uma outra discussão, né? Mas é o que eu sempre tento pensar. Tem município, por exemplo, que tem pensado nas famílias que não têm acesso, né? Então, por exemplo, vamos falar do que está dando, do que tem acontecido. Às vezes, carros da Secretaria de Educação estão indo na casa das crianças levar as atividades. Tem família que estão espalhando o Wi-Fi por algumas regiões da cidade para poder as famílias terem acesso. Estão mandando pelo correio ou estão fazendo atividades e as famílias estão indo buscar nas escolas, né? São mais ou menos... E a rádio e televisão, para as famílias que não têm acesso à rede. Então, alguns municípios estão se mobilizando nesse sentido. Para quem tem acesso à rede, a gente tem visto muito, né, a utilização das redes sociais, que é o WhatsApp, Facebook, o YouTube, as mais comuns, né? E alguns lugares têm dado certo. Claro que a gente sabe que não é o ideal, mas a gente já falou sobre isso. Estão fazendo, né? Estão tentando dar o seu melhor. Só que, independente com rede ou sem rede, eu acho que o momento agora, e eu já falei, vou só frisar novamente, é a preocupação que a gente tem que ter com o individual e com essas famílias. Então, assim, não é só ter internet e acabou, tá pronto, a gente vai conseguir, né? Então, assim, o que é possível agora, gente? O que está me preocupando é essa sobrecarga de atividade muito alta, sem nenhuma funcionalidade. E para que isso agora? Então, assim, os pais estão fazendo as atividades dos meninos, primeiro ponto, que eu já tô sabendo. Tipo assim, não é para fazer? Peraí. Então, assim, não deveria ser esse o objetivo, mas está acontecendo. Educadora especial, vejo. Então, assim, é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, né? Mas, assim, trazendo um pouco para a realidade, vamos supor, né, da educação especial, do contexto que a gente está vendo com rede. O que a gente precisa se preocupar são as questões individuais, no sentido de o que é que meu aluno consegue fazer, o que é que ele gosta de fazer, o que é que ele consegue fazer nesse momento. O que não é nada diferente do presencial, entende? Então, assim, esse diálogo entre escola e família, agora, principalmente, ele precisa existir. Então, não adianta eu fingir, porque, por exemplo, o que está acontecendo? A professora dá aula, o menino está lá, passa atividade, ele não consegue fazer porque, sei lá, às vezes ele não pega no lápis, ele não é alfabetizado, ou ele não consegue compreender aquilo. Então, assim, a gente precisa dar acesso, e dar acesso não é entregar, não, né? É você conseguir ter acesso à aprendizagem, de fato, a conhecimento. E às vezes a gente não vê isso. Então, quando você pensa de forma individualizada, claro que a gente defende o desenho universal, por exemplo, né? Que é a aula para todos, que é o momento que está todo mundo junto, respeitando a individualidade de cada um. A gente está defendendo isso, né? Então, a gente pode pensar numa aula, até online, ao vivo, que todos participem. Esse é o princípio que a gente defende. Mas tem criança, por exemplo, que não consegue ficar o tempo todo na frente do computador. Tem criança que não tem paciência, tem criança que tem resistência. Então, tudo isso são informações que a gente precisa ter para pensar. Então, por exemplo, flexibilizar, eu acho que é a palavra do momento, né? E respeitar. Então, por exemplo, a gente está com o caso de um aluno que ele consegue concentrar 30 minutos no máximo, e ele já é Fundamental 2. Então, a professora está pegando os 30 primeiros minutos da aula, fala o que é de mais importante, que ele consegue, né?
e vai depois. Então, assim, são ajustes pequenos que a gente tem que ir pensando, onde todos sejam contemplados. E aí, depois, ela percebeu que mandando vídeos mais curtos para o aluno, ele consegue ter acesso ao conteúdo. Então, ela pega a aula que ela dá de 50 minutos para os alunos, por exemplo, e ela quebra essa aula em tantas vezes ou tantos minutos, que aí tem acesso a esse aluno. Né? Claro que eu entendo das dificuldades também do outro lado do professor, mas assim, né? A gente precisa garantir. Então, isso que eu estou falando de um aluno. Cada aluno tem sua especificidade, cada aluno tem também o tempo das suas famílias, né? Existe uma discussão muito grande que agora na literatura eu estou vendo, que é as aulas síncronas e assíncronas, que é ao vivo ou gravado. E aí, o que é melhor, né? Então, assim, oscilar entre um e outro é interessante, porque nem sempre a família está ali. Por exemplo, pensando na questão da criança. A criança sozinha, ela não vai ficar ali parada olhando a aula. Então, às vezes, ter a aula gravada é legal por isso. Né? Ou então, disponibilizar essa aula gravada depois, com orientação para a família. Alguma coisa nesse sentido, assim. A minha preocupação, eu acho que deveria ser de todos, é pensar em atividades que sejam possíveis de serem realizadas. Né? Então, assim, tem que pensar nisso, tem que proporcionar isso e tem que orientar as famílias. Como eu dei o exemplo do bolo. Né? Então, assim, para mim, está acontecendo isso daí. E o que confirma com o que Renata está trazendo aqui agora. Eu sempre penso muito na quantidade de atividades enviadas, nas habilidades exigidas, e tento dar instruções minuciosas para as famílias e alunos. Eu acho que o caminho é esse aí. Principalmente instrumentalizar a família, né, dizendo a ela como fazer, porque ela não sabe como é que vai fazer. E aí nós, enquanto educadores, é que podemos, de alguma maneira, dar o norte para essa família, né? Então, essas instruções, o que é que a gente pretende com isso, com essa atividade? O objetivo é que ele alcance tal competência. Mas vamos lá, pode ser que a gente não consiga agora. Então, o que foi que a gente conseguiu? É ir dosando, não é isso, Mamari? Percebendo as reações. É isso que você acabou de falar. Não, ele só consegue aprender em 30 minutos. Então, o que é que eu posso fazer nesses 30 minutos para que a gente alcance essa criança, esse indivíduo, né? E aí você traz aí não uma criança, mas um adolescente. Então, é importante a gente pensar que a educação inclusiva e esse olhar inclusivo e esse pensamento sobre acessibilidade, ele perpassa todos os segmentos, não é isso, Mamari? Desde a educação infantil ao EJA, né? Porque cada um tem uma forma de aprender e a gente precisa compreender que não é a forma como a gente ensina que precisa ser validada, mas é como o sujeito aprende, não é isso? Exatamente. A gente precisa ficar atento a isso. Então, por exemplo, o que é que a gente às vezes até fala, eu sei que não é o ideal e eu não defendo isso, mas, por exemplo, quando a escola faz um modelo único de atividade e manda, a gente pelo menos sugere que eles deem dicas de como a própria família realizar em casa, né? Já que não está tendo uma atividade que todo mundo consiga participar, pelo menos tente indicar como fazer isso, né? Então, por exemplo, porque a professora pediu para pintar essa atividade aqui que eles mandaram. Minha filha, ela não tem movimento na mão, ela não consegue pintar e tal. Então, assim, como é que a gente pode orientar a família se o objetivo for cores? Tem que ser pintando com o pincel e com a tinta naquela atividade, né? Então, assim, que é aquela questão que a gente pensa, ele precisa participar da forma que ele consegue. Então, um exemplo, era para uma criança com síndrome congênita do Zika vírus. Eu sempre conto esse exemplo porque eu acho massa. A atividade da escola era ajudar em alguma atividade da vida diária da casa. A menina, ela anda de andador, né? E a mãe escolheu varrer a casa. Ela botou uma vassoura dentro do andador, a menina segurou do jeito dela e foi andando. Quer dizer, ela tá varrendo do jeito dela. Entende? Então, assim, a gente tentar pensar em atividades que envolvam a criança, mas que ela consiga fazer, né? Então, assim, essa atividade veio do jeito e que veio sugestão da escola, né? Então, caso da criança que usa um andador, coloque uma vassoura. Então, assim, porque, por exemplo, na cabeça da família, ela não pode varrer, porque ela não anda e ela não segura a vassoura. Então, assim, às vezes, né, algo de educador mesmo, de quem tá ali dentro da vivência, que pode estar ajudando a família. Então, assim, mas dá mais trabalho. Pode dar mais trabalho, mas vai funcionar. Entende? Porque, mais uma vez, a gente já falou, a família não é professora. E tem uns memes rolando que se eu quisesse ser professora, eu tinha feito pedagogia. Né?
E a gente sabe que não é fácil. Inclusive, as famílias estão começando a valorizar mais os professores. É verdade, a gente tem percebido isso. Mamari, Pois é. Renata continua colocando aqui, né? Ter em mente os objetivos e pensar quais caminhos serão possíveis dentro de cada contexto. Dentro de cada contexto. O mais Perfeito. importante aí, como você trouxe o exemplo da criança cadeirante, é pensar que ela precisa vivenciar, ela precisa ter a experiência, né? Ela também precisa passar e criar os próprios mecanismos, né? Isso, eu tenho uma realidade de uma criança que ela tem a deficiência tanto dos membros superiores quanto inferiores, e ela pinta com a boca. Ela cria os mecanismos dela para poder realizar as atividades. Então, a gente precisa possibilitar... eu lembro dessa aluna. Isso, exatamente. Que a gente até combinou de conversar com a Adi, lembra disso? Pois é. Para poder trazer... ela precisa ter a experiência de alguma forma. Ela não está conseguindo jogar a bolinha. Como é que ela consegue jogar a bolinha, né? A gente vivenciou isso numa atividade, por exemplo, de uma festa junina, que as brincadeiras, elas aconteciam num circuito e num dado momento ela tinha que acertar o alvo, jogar a bolinha. Então, vamos buscar uma forma para que ela consiga acertar o alvo, jogando a bolinha da forma dela. Como é que a gente pode fazer? E ela queria fazer do jeito dela, ela criava os mecanismos dela, e isso é que a gente precisa buscar fazer, oportunizar, chegar na criança pensando daquilo que é potente nela, não é isso, Mamari? Com certeza. É bem bom você ter falado nisso, que muitas vezes a gente foca, a gente não, né? Mas muita gente foca na dificuldade, né? Que a gente chama até isso na universidade do modelo médico, quando a gente foca no que a criança não consegue fazer, na incapacidade, na lesão. Então é sempre assim, e aí, como é que tá Miguel? Miguel não senta, Miguel não olha no olho, Miguel não lancha, Miguel não fica na rodinha, Miguel não sabe isso, não sabe aquilo. Mas assim como você disse, a gente, para partir para desenvolvimento de habilidades, a gente precisa começar do que ele já sabe, do que ele consegue, né? Então, isso é muito importante. É uma discussão clichêzona também, mas ela precisa ser realizada, né? Então, a gente precisa focar no que ele consegue, no que ele tem interesse, né? No que é fácil para ele, para a gente ir desafiando, para que a gente chegue na questão da dificuldade do desafio, né? E, assim, uma coisa importantíssima que você trouxe também é a questão do reconhecer e oportunizar, que eu acho que é um dos maiores problemas na inclusão, é a questão de oportunidade. Então, a gente acha que ela não vai conseguir, então nem oportuniza. Não, nem vou dar para ela, senão ela vai quebrar, ou ela vai rasgar tudo, ou ela não vai conseguir, né? Então, assim, a gente precisa experimentar. Isso, é sempre assim, não, ele vai acabar com tudo, e às vezes nem é isso, ou falta uma instrução, uma orientação. Então, a gente precisa, às vezes, chacoalhar as famílias nesse sentido, né? De encorajar a ousar e a experimentar mesmo outras, né, possibilidades e acreditando na criança. Porque às vezes a família ou o próprio educador não consegue pensar em outras possibilidades, né? E a gente pode, fazendo essas trocas, inclusive, tendo esses momentos, a gente pode te ajudar. Olha, não foi por aqui, eu fiz por esse caminho e deu certo. O que é que você acha? Bora tentar? Mamari, nossa live está acabando. Oh, que pena. Mas eu quero lhe agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite. Você, como sempre, de prontidão para servir, para andar junto. E eu quero dizer a você que eu também estou à sua disposição para o que você precisar, para a gente caminhar junto também, viu? Muito obrigada, muito e mesmo, viu? Pode fazer sua fala e encerrar a live para mim. Eu que agradeço e parabenizo aí sua iniciativa. Amo colar com pessoas assim, né? Gente boa, boas energias e preocupadas com a causa. E sempre trazendo e compartilhando aquilo que a gente tem, né? Então, eu que agradeço, parabenizo mais uma vez. E queria convidar todos, né, para participar lá do nosso curso, como eu falei. Quem tiver interesse, me adiciona aí no Instagram, que eu passo o link direitinho, vocês se inscrevem. É um curso que vale a pena. E queria convidar também que agora, às 7 horas, eu vou entrar em outra live com o professor Felipe Pascoal, que vai ser uma discussão justamente sobre articulação entre profissionais da escola e fora da escola. Que a gente sempre defende o quanto isso é importante, né? Então, estarei aqui às 19 horas de novo. E queria agradecer a todo mundo que participou. Foi massa a conversa, eu adorei, viu? Quando quiser de novo, é só me chamar. Saudável. Pronto, vamos fazer, criar oportunidades. Ela já colocou aí, ó, gente, @Mamari Lopes Inclusão. Vamos seguir, compartilhar, bora
contribuir aí com os mais saberes e mais saberes. Renata, muito obrigada pelo parabéns, a gente fica feliz que tenha contribuído. Renata, nota 10 lá da UFSCar também. Ai, que ótimo! Pronto, forte abraço, gente. Até a próxima. Vamos assistir a live daqui a pouco. Tchau. Beijo, foi maravilhoso. Obrigada. Tchau. Tchau.